Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar na segunda carta de Paulo a Timóteo. E neste dia eu vou encerrar a minha meditação nesta carta. Esta carta é pequena. Paulo já estava nos seus últimos dias, provavelmente ali em Roma. Ele seria julgado e executado pelo imperador romano. Capítulo 4 é pequeno e ele dá algumas instruções para Timóteo, ele lembra de algumas pessoas e ele encerra. Tem apenas 22 versículos. Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ou comichão nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou fábulas. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Até o versículo 5 aí, Paulo, ele exorta ou ele avisa Timóteo, assim, de uma forma bem incisiva: olha, Timóteo, prega a palavra de Deus, Timóteo. Não perca tempo com mitos, com fábulas. Não é hora de perder tempo, Timóteo. Faça o trabalho do Senhor, porque estamos vivendo os dias trabalhosos. Por isso que, olha, na presença de Deus e de Cristo, que vai julgar os vivos e os mortos, né? Através da sua manifestação e pelo seu reino, quando Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, instalar o seu reino eterno, onde Cristo Jesus será o seu eterno monarca. E ele vai olha, na presença de Deus Pai, Deus Filho, eu aviso você solenemente, Timóteo, prega a palavra, não perca tempo. Por isso que, esteja preparado, tempo e fora de tempo. O que é isso? A todo momento, prega a palavra, Timóteo. E ele diz ainda: repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e ensinamento. Doutrina são ensinos. Pois, olha, porque não podemos perder tempo, Timóteo. Prega a palavra de Deus, porque vai chegar dias, Timóteo, que vai ficar difícil. As pessoas não suportarão a verdadeira doutrina, a sã doutrina, o verdadeiro ensinamento, mas eles vão sentir comichão nas orelhas, vão sentir prazer em ouvir doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. Então, vai chegar tempo que, Timóteo, as pessoas, elas não vão amar a Deus mais de uma maneira assim, sincera. Não. Porque o correto na vida de um cristão, ele deve adorar a Deus, amar o próximo e usar as coisas que ele tem. Então, a ordem correta é adorar a Deus, amar o próximo, amar as pessoas que estão ao nosso redor
e usar as coisas que nós temos. Mas vai chegar dias em que as pessoas... Então, olha, vai chegar um momento, Timóteo, que as pessoas elas vão ter prazer em adorar a si mesma. Elas vão deixar Deus de lado, vão usar o próximo e amar as coisas, ou amar as coisas e usar o próximo. Estamos chegando dias, parece que Paulo está falando para os nossos dias, dias em que as pessoas têm mais prazer em ensinamentos falsos do que na verdadeira doutrina santa que está contida na palavra do Senhor. E ele diz aqui que vão seguir os seus próprios desejos, as suas próprias concupiscências, as suas paixões, eles vão seguir isso. E eles vão recusar ouvir a verdade, voltando para mitos e fábulas, coisas inventadas. Você, porém, Timóteo, mostre moderado em tudo. Suporte o sofrimento. Faça a obra como um evangelista. Cumpra o seu ministério. Por isso, então, Timóteo, diante de tudo isso que está para vir, não perca tempo. Pregue a palavra. No versículo 6, ele já diz assim, olha, Timóteo, eu estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Paulo aqui, ele dá uma olhada ao seu redor, depois ele olha para trás, no versículo 7, e depois ele olha para frente. Olha, quando ele olha ao seu redor, ele vê a realidade das coisas. Olha, Timóteo, eu estou sendo derramado como oferta de bebida. Lá no Antigo Testamento era costume do sacerdote derramar um pouco de vinho sobre o altar ou sobre o sacrifício como uma oferta de libação. Está lá em Números 28:7. E ele compara aqui quando o sacerdote derramava esse pouco de vinho sobre o altar e sobre o sacrifício como uma oferta de libação. E esse espargir ali do vinho no momento do sacrifício, Paulo comparou a vida dele. Olha, Timóteo, eu estou sendo derramado como oferta de bebida, pois está próximo o tempo da minha partida. Isso aqui ele está olhando agora ao seu redor e olhando para o presente. Olha, essa situação que eu estou vivendo no momento, o presente. Depois ele dá uma olhadinha. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora ele olha para trás. Durante toda a minha vida, combati o bom combate, terminei a minha carreira, a minha corrida e guardei a fé. E agora, no versículo 8, Paulo, ele olha para o futuro, olha para frente e diz assim, olha, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. A coroa da justiça. E eu falo assim, não somente a mim, mas dará a todos aqueles que amam a vinda, ou a parousia de Cristo. As instruções finais agora que Paulo dá a Timóteo. Olha, Timóteo, procura vir logo ao meu encontro. Parece que Paulo estava com esse pressentimento. Olha, a minha partida vai ser muito breve. Então, Timóteo, procure vir logo. Procure. Não perca tempo, Timóteo. Se você demorar um pouquinho, talvez quando você chegue aqui em Roma, eu já estarei morto. Por isso que ele fala assim, olha, procure vir logo ao meu encontro. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Pelo teor da conversa, a palavra grega é desertar. Parece que Demas, ele abandonou a fé, amando as coisas deste mundo, e abandonou os caminhos do Senhor
e foi para Tessalônica. Crescente, nós não sabemos se ele foi com o intuito de ministério ou se foi pelo mesmo caminho, mas diz assim, Crescente foi para a Galácia e Tito foi para Dalmácia. Então, Tito ele foi na missão, na verdade. Ele tinha ido para a ilha de Creta e agora Paulo envia Tito para a Dalmácia. Ele diz, olha, versículo 11, só Lucas está comigo. Então, somente Lucas neste momento está comigo aqui em Roma. E Timóteo, traga-me Marcos. Marcos foi aquele que deu problema na primeira viagem missionária. Ele teve um pequeno atrito entre Paulo e Barnabé, houve uma separação. Agora, Marcos ele tinha amadurecido na fé, já era um homem experimentado. Então agora Paulo já via em Marcos um homem maduro, um homem que ele poderia confiar o trabalho da obra do Senhor. Por isso, olha, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. No passado ele não foi assim tão confiável, viu, Timóteo? Mas agora eu vejo que esse rapaz, esse jovem, ele tem maturidade. Ele é útil para mim no meu ministério. Traga ele, viu, Timóteo? Ele falou assim, olha, enviei Tíquico a Éfeso. Parece que Paulo disse, olha, eu enviei Tíquico para estar aí em Éfeso, para que quando você vier a igreja não fique só. Então, eu já enviei Tíquico a Éfeso. E quando você vier, traga a capa que deixei na casa do irmão Carpo, lá na cidade de Troade. Eu não sei se Paulo teve que sair às pressas dessa cidade e na pressa de sair ele acabou esquecendo a sua capa, os livros e os pergaminhos. Paulo ele não perdia tempo. Os dias ainda que lhe restava, ele não estava para perder tempo. Ele, olha, traga a capa, pois iniciaria o período do inverno. Então ele falou, traga a capa que eu deixei ali na casa de Carpo em Troade. E os meus livros, especialmente os pergaminhos. Paulo queria escrever alguma coisa. No versículo 14 ele diz a respeito de um tal de Alexandre, o latoeiro ou o ferreiro. É aquele que trabalhava ou com bronze ou com ferro. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. Veja que Paulo ele dá ênfase, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele. Olha, cuidado com este homem, viu, Timóteo? Porque se opôs fortemente às nossas palavras. E com certeza, Timóteo, ele vai ser um opositor à obra que o Senhor tem na sua vida, viu, Timóteo? Então, tome cuidado com este homem. 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Aqui, Paulo coloca todos aqui, mas não é que eram todos te abandonando. Lucas estavam com ele. Todos os demais irmãos que deveriam estar apoiando ele, neste momento não apoiaram. Então, na primeira defesa dele, ninguém apareceu. Aqueles que deveriam estar lá para apoiar Paulo, ser uma testemunha a favor de Paulo, simplesmente eu creio que não apareceram. Pois todos me abandonaram. No momento que eu mais precisei, ninguém apareceu. Que isso não lhe seja imputado, que isso não lhe seja cobrado. Aí vai, mas o Senhor aqui, Deus, o Senhor Jesus, permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará à salvação para o reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Aqui Paulo fala que ele foi livre da boca do leão. Provavelmente esse leão aqui não seriam as feras ali do Coliseu Romano. Devido ao fato de Paulo ser um cidadão romano, ele não poderia ser jogado aos leões.
Então indica aqui que este leão é o diabo, é Satanás, é o opositor à obra de Deus, pois como um cidadão romano ele deveria ser executado ou decapitado e não ser lançado às feras, aos leões. Vocês podem ver que Paulo algumas vezes ele se valeu dessa cidadania romana para ser livre das chibatadas, porque não era lícito açoitar um cidadão romano. Então ele valeu-se da sua cidadania. E mais uma vez aqui, a sua cidadania o ajudou a ter uma morte não digna, mas pelo menos uma morte mais rápida. Uma morte no Coliseu, ao ser jogado pelas feras, pelos leões, é uma morte muito triste, é uma morte muito degradante, terrível. A morte decapitada é rápida. Eu creio que com fração de segunda a pessoa já está eliminada. Então, mais uma vez, aí, a cidadania de Paulo, romana, ajudou ele. Pelo menos ter uma morte rápida. Não uma morte tão cruel. E ele diz, a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Sempre agradecendo ao Senhor por aquilo que Deus faz. Todas as coisas que Deus faz para nós, essas coisas são boas. Porque Deus ele é bom, ele é justo, ele é santo e ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro e ele sabe o que é melhor para nós. Encerrando aí, portanto, saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Impressionante aqui que Paulo era um apóstolo de Cristo, poderia muito bem ter orado por Trófimo e o ter curado. Nem sempre é assim na palavra de Deus. Pessoas ficaram doentes e não foram curadas, não sei. Deus, até na cura, ele tem um propósito, é para a glória dele. Ele cura quem ele quer, conforme ele quer. Ele diz aqui que Trófimo ficou doente em Mileto. Parece que Trófimo ele estava seguindo Paulo em viagem e olha, ele ficou lá em Mileto porque ele estava doente. Não foi possível ele seguir a viagem. E ele dá mais um alerta a Timóteo no versículo 21. Procure vir antes do inverno. Por que ele dá essa recomendação? Porque no período de inverno era impossível a navegação. Todos os navios eles ficavam atracados nesse período de aproximadamente 3 meses. Então olha, Timóteo, procure vir ter comigo antes do inverno. Pois se você esperar os 3 meses do inverno, provavelmente depois disso eu já não estarei aqui mais. Eu estarei na eternidade com Cristo. Então procure vir antes do inverno. Éubulo, Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos enviam-lhe saudações. Por isso que fala que todos que me abandonaram lá em cima, olha, ó, Éubulo, Prudente, Lino e Cláudio e todos os irmãos enviam-lhe saudações. Esses irmãos provavelmente estavam em Roma. O que todos abandonaram aqui são aquelas pessoas que deveriam ser testemunhas a favor de Paulo. Essas pessoas, no momento que Paulo precisou, elas não estavam ali para depor a favor de Paulo. E o 22, o Senhor seja com seu espírito, com o espírito de quem? De Timóteo. A graça seja com vocês. Está aí, portanto, encerramento da segunda carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até lá!